Olá pessoal, bem-vindos a mais um Pode Colher. Meu nome é Rodrigo Ávila, sou supervisor de desenvolvimento de mercado da Euroquem e hoje o nosso tema é compostos de matriz orgânica na produção agrícola. E para brilhantar a discussão, eu trouxe aqui dois ilustres convidados, o Lucas Maia e o Jean Matias, da Absolo. Então eu vou pedir primeiramente para o Lucas Maia se apresentar e logo em seguida o Jean. Obrigado, Rodrigo. Dr. Jean, prazer tê-lo aqui. Eu sou Lucas Maia, engenheiro agrônomo, trabalho há 15 anos no mercado de fertilizantes e estou como gerente de agronomia de portfólio na Euroquem. Doutor Jean, por favor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, né? Dizer que é uma honra estar aqui com vocês, que a gente possa discutir aí os temas como fertilizante de matriz orgânica, como que a matriz orgânica pode aumentar a eficiência dos nutrientes. Então, é uma oportunidade muito boa. Então, meu nome é Jean, né? Eu sou formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em agronomia. Posteriormente, eu tive a oportunidade de fazer o mestrado e o doutorado aqui na Exalc, na área de solos e nutrição de plantas. Né, eu venho atuando aí com fertilizantes de matriz orgânica há muitos anos. Na Absolo, a gente tem discutido as questões regulatórias, o uso dessas tecnologias, a gente tem fomentado muito aí a utilização de compostos naturais na agricultura, né? E então é por isso que a gente está aqui para tratar desse tema hoje. Excelente, é um tema de muita relevância no agro, sobretudo no contexto atual, né. Mas vamos lá, para a gente começar a primeira discussão, a gente tem no Brasil, doutor, um desafio, né. Os solos do Brasil são muito, são muito friáveis, ou seja, é fácil de manejar fisicamente. A gente tem clima, né, tem chuva, tem temperatura, mas a química não ajuda muito. É isso mesmo? Ou estou interpretando errado? Sim. Os solos do Brasil, né, ele se caracteriza aí pelos solos que a gente chama de região tropical, né? E essa região tropical apresenta solos altamente intemperizados. Esses solos altamente intemperizados, eles fazem com que a característica química desses solos é apresentar baixa fertilidade do solo, né? São solos com alto teor de alumínio, são solos que requerem aí uma correção química para poder se tornar produtivo, né? E aí, com isso, exige a necessidade de utilizar tecnologias para poder aumentar a eficiência dos nutrientes, dos fertilizantes aplicados, né? Um ponto importante é que, assim, nós já temos um case de sucesso, que é o avanço da agricultura no cerrado, né, que por hora imaginava-se que eram solos improdutivos, né, e hoje a gente vê a pujança do agronegócio para a produção de cereais, produção de grãos na região centro-oeste, onde esses solos estão presentes ali, os latossolos que a gente está tratando, né. Então, realmente, são solos que, do ponto de vista químico, eles trazem uma limitação, mas à medida que a gente vai desenvolvendo novas tecnologias e vai aumentando a eficiência dos fertilizantes, ou vai corrigindo esse solo, a gente acaba tornando ele mais produtivo, e isso tem refletido nos aumentos de produtividade que o Brasil tem atingido aí ano após ano, né? Então, realmente, é uma característica peculiar dos solos tropicais. Bacana. E agora especificamente, você falou das argilas de alumínio e ferro, e em questão de fixação de fósforo, né, esse fósforo que a gente luta para ele ser mais eficiente e ele teima em se fixar nas argilas e ficar indisponível, né, fica trancado no solo. Como é que funciona isso? Por que que a gente é tão pouco eficiente no Brasil em adubar com fósforo? Nesse processo de formação do solo brasileiro ali, a gente tem esse processo de intemperismo, né, o surgimento de um tipo de argila, né, que a gente chama das caulinitas, as argila 1 para 1, os óxidos de ferro, óxidos de alumínio, que tem uma característica de alta adsorção de fósforo, né. Diferente dos solos de clima temperado, que essas argilas seriam 2 para 2, e seria 2 para 1, multimilionita, então a capacidade de fixação de fósforo ela é menor. E aí faz com que praticamente ali mais de 70% do fósforo adicionado no solo, ele acaba sendo fixado por essa argila, né. Com isso, existe a necessidade de a gente combater essa fixação, né. Uma vez o fósforo ser fixado através de uma ligação covalente, existe uma dificuldade desse fósforo retornar para a solução do solo. Existe trabalho, por exemplo, do professor Novaes, indicando que apenas 1% do fósforo, uma vez dissolvido, né, com dupla ligação, retornaria para a solução do solo, né. Então, assim, qual que é o segredo? É você manejar esse solo para minimizar essa fixação,
né. Anteriormente, quando a gente ainda estava trabalhando aí na parte da fertilidade do solo, a ideia inicial era: eu preciso pagar esse pedágio, então eu tenho que aumentar o aporte de fósforo para poder compensar essa fixação. E cada vez mais fazendo mais aporte de fósforo no solo, né. Por outro lado, hoje a gente consegue buscar tecnologias, que permite uma liberação gradual do fósforo, que permite recobrir esse fósforo e proteger ele da fixação. Então existe, mecanismo para que a gente possa aumentar essa eficiência, mas realmente é uma limitação dos nossos solos, tá. Bacana, né, então assim, a gente tem condições de alta fixação de fósforo, ou seja, tem que impedir o fósforo de se fixar antes, né, porque depois fica difícil de reaver esse fósforo, né. Exatamente. E em outro lado também, o outro nutriente que a gente vê problema é o potássio, porque a gente está falando de solos com baixa CTC. Que você tem a trazer para a gente em relação à lixiviação de potássio? Então, esse é um assunto que, quando a gente formou, né, quando a gente fez agronomia, a gente, aprendeu que realmente o potássio, a forma de perda, né, no solo era por lixiviação e, com isso, a gente tem uma eficiência aí, baixa, né. Quando comparado ao fósforo, que a argila era inerente ao material originário do solo, né, os colóides da argila, então você tem ali uma alta fixação. No caso da lixiviação do potássio, que é um tema que tem voltado, mais recentemente, ela acontece principalmente nos solos com baixa CTC, principalmente solos arenosos, né. Existe até uma necessidade de você fazer aí talvez o parcelamento dessa adubação com potássio, né, ou desenvolver tecnologias de liberação gradual desse potássio, né. E um ponto comum é que, assim, para que ocorra a perda desse potássio, do ponto de vista, nutricional para a planta, ele tem que ser lixiviado para uma camada mais profunda do que tem o sistema radicular. Então, quanto maior o crescimento do sistema radicular, eu consigo ainda absorver fósforo em camadas mais profundas, tá? Esse é um ponto. O segundo aspecto é que como que esse potássio pode ser ciclado na nutrição, tá? Então, assim, a planta ela tem que buscar esse potássio em profundidade para poder, aumentar a sua eficiência. Comparativamente, né, só para a gente ter um número, a gente não consegue em torno de 70, 80% de eficiência no potássio, enquanto que no fósforo isso fica em torno de 20 a 30%, dependendo do solo, né, dependendo do ambiente de produção, Sim. tá. Trazendo aqui talvez uma realidade, então, plantas pequenas que você faz uma aplicação de potássio ali no solo de CTC baixo, uma chuva muito intensa, possivelmente esse potássio ele sai da zona radicular da planta, talvez no período que ela precise começar a colocar potássio dentro do sistema para o crescimento, definir potencial produtivo, né. Sim. Então quando a gente fala que, essa raiz ela vai chegar no potássio sim, mas muitas vezes dependendo da condição, esse potássio ele pode ficar longe da raiz até a planta realmente se desenvolver e perder produtividade pontualmente ali nessa condição, né. Sim, e um ponto importante, que a gente considera, Lucas, é o seguinte, a CTC dos solos tropicais, a boa parte da sua contribuição está na matéria orgânica. Só que a matéria orgânica é baixa, né, então assim, a gente precisa manejar o solo para poder aumentar a matéria orgânica, para aumentar as cargas do solo, né, a CTC, e com isso aumentar a capacidade de retenção do potássio, por exemplo, entendeu. Então essa é uma forma de eu aumentar a eficiência desse fertilizante. Ou eu vou proteger ele, né, ou eu vou dar condições para que ele fique retido no solo, para que aconteça no momento que a planta for necessitar dele, absorver, você tem ali ele disponível, né. Então realmente essa é uma outra preocupação. E essa questão do parcelamento realmente já é uma realidade no Brasil, em solos arenosos, a gente fazer o parcelamento do potássio, entendeu. É interessante. Então, ou seja, falamos aí de 2 estratégias, né, parcelamento e uso de matéria orgânica, né, então aumentar a matéria orgânica no solo ou utilizar matéria orgânicas, no fertilizante, e de outras maneiras, ajuda a, reter melhor esses nutrientes e impedir que o fósforo seja fixado, A né. gente a gente tem um exemplo muito grande, né, assim, no Brasil e em grande escala, né, que é o plantio direto. O plantio direto aí, estabilizado de 20 anos aí, o pessoal fazendo, Hã. o plantio direto, a gente percebe que na camada ali de 0 a 10 centímetros, você tem uma condição de fertilidade totalmente diferente de 20 a 30 centímetros de profundidade no solo. Por quê? Porque os colóides orgânicos dessa fração orgânica do plantio direto, ele está exatamente ali contribuindo para saturar o sítio de dissolução do fósforo, contribuindo para aumentar a CTC naquela região, entendeu? E aí você cria uma condição favorável para que a raiz ela fique distribuída naquela região onde você tem maior fertilidade. Então, o exemplo do plantio direto para a gente é uma lição em relação a isso.
E aí qual que é o ponto importante? A gente buscar nessas informações de pesquisa, da matéria orgânica, de como que ela está se comportando no solo, e trazer isso para a tecnologia de fertilizantes, Exato. entendeu? Porque ali é como se a gente quisesse imitar o que o solo já está fazendo, ou seja, a matéria orgânica que está passando por um processo de estabilização e está trazendo esses colóides orgânicos e contribuindo para o aumento da CTC, a gente agora incorporar isso nas tecnologias de fertilizantes, entendeu? Excelente. E pensando nisso, vamos contextualizar e vamos trazer para o público, o que são esses compostos de matriz, orgânica, compostos naturais, o que são, como são formados, de onde vem isso, né? Você acabou de dizer que a gente está, na verdade, se apropriando de algo que já estava no solo, a planta já conhece, né, já está ali. Exatamente. A dinâmica da matéria orgânica no solo, né, ela pode ser de um processo, por exemplo, do próprio sistema radicular, que ele vai aumentando a matéria orgânica em profundidade, do aporte de restos culturais de plantas, que vai sendo depositada na superfície do solo, e ela contribui também para poder aumentar a matéria orgânica, tá? Então, assim, como que são formados, né? Primeiro você tem desde materiais com alta relação CN, né, que é carbono e nitrogênio, com materiais de baixa relação CN, como é o caso de restos culturais de leguminosas, né, e todo esse material, ele passa por um processo de decomposição biológica, aonde ele vai estabilizando ao longo do tempo, né, a partir do momento que o micro-organismo consegue decompor as frações mais lábeis, né, desse material, então ele vai fazendo esse processo de estabilização e, consequentemente, ele vai incorporando ao solo frações que são mais estáveis, que são mais recalcitrantes, a partir do momento que o micro-organismo já não consegue mais decompor ela. Então esse material é que a gente chama de estabilizado, de carbono orgânico funcional, com capacidade de aumentar a CTC do solo, né. Então e aí a gente tem um ponto importante, né, quando a gente fala de compostos naturais de matriz orgânica, né, e uma coisa que está muito em voga, assim, às vezes o pessoal, utiliza, por exemplo, a atividade da compostagem. Ele quer o quê? Ele quer estar simulando o que o solo está fazendo. O solo está mineralizando esses compostos orgânicos e está incorporando isso ao solo. Tá? E aí, um ponto importante, uma vez que eu tenho um conhecimento da mineralização dessa matéria orgânica, de como que ela se comporta para melhorar a nutrição da planta, é onde a gente usa essa ferramenta e traz para os fertilizantes, entendeu? Quando a gente fala de recalcitrante, o que que significa um composto recalcitrante? Tá. A gente tem, por exemplo, um conceito da fração orgânica, né, que ela é composta ali por carbono, hidrogênio, oxigênio, enxofre, né? E esses materiais, eles podem ser prontamente decomponível, que é o micro-organismo decompor essa fração lábio, né, e transformar isso em CO2. Uhum. O material recalcitrante é aquele material em que o micro-organismo não consegue decompor, tá? É Sim. um material que já está estabilizado no solo, ou se ocorre uma mineralização dele, é muito lenta, Hum. né? Então você tem aí uma meia-vida muito maior desse material e, consequentemente, o efeito agronômico dele também é maior, porque ele tem uma capacidade de persistir no solo. Então a recalcitrância nada mais é do que uma persistência à degradação biológica, tá? E é esse carbono que a gente conceitua de carbono orgânico funcional, é esse carbono recalcitrante que está ali no solo, que vai permanecer ali Tá. por muito É tempo? é muito importante essa pergunta pelo seguinte, Rodrigo, quando a gente fala de carbono orgânico funcional e associa isso à recalcitrância, a gente não pode imaginar, por exemplo, vou dar um exemplo, se eu colocar no solo uma lignina que tem carbono, Sim. ela vai decompor num período muito mais longo do que você colocar um material de baixa relação CN, como por exemplo uma resto cultural de soja ou de amendoim ou de outras leguminosas aí. O que que vai acontecer, do ponto de vista de carbono orgânico funcional? O carbono ele se torna funcional quando ele aumenta as cargas desse material, né. Ele está associado a uma recalcitrância sim, porque é um material mais estabilizado no processo de decomposição, e aí ele vai ter essas cargas que são a capacidade complexante, que é a capacidade dele se ligar a espécies metálicas, né, no caso aí a CTC, né, mas ele também não pode só olhar a questão da meia-vida, vamos falar assim, porque eu posso incorporar num produto, por exemplo, ou no solo, um maravalha, pó de serragem, palha de cana-de-açúcar, e falar: "Não, ele é recalcitrante, então ele tem um carbono orgânico funcional", e não tem, entendeu? Ainda não atingiu o processo de funcionalização, que é essa decomposição biológica num processo de estabilização da matéria orgânica. E todo material orgânico é capaz de se transformar nesse carbono orgânico funcional? Tá. Isso é uma pergunta importante também, tá.
Toda matéria orgânica ela pode chegar no carbono orgânico funcional, desde que isso seja composto de uma mescla de frações orgânicas. Um exemplo claro, se eu pegar ali, por exemplo, a serragem, né, Maravalha, material de alta relação CN, e aplicar no solo, pura e simplesmente esse material, ele vai chegar num processo de transformar no carbono orgânico funcional, poderia levar muitos e muitos anos. Então, normalmente, o que que acontece? Você tem uma combinação de frações mais lábeis com frações de alta relação CN, e essa composição é que faz com que o micro-organismo consiga decompor esse material e aí, consequentemente, ele vai estabilizando esse carbono orgânico funcional. Só para vocês terem uma ideia, em termos de carbono orgânico funcional, se a gente pensar, por exemplo, no material aí, base de tufa, por exemplo, vai demorar 600 anos para poder estabilizar. Se a gente estiver falando de uma leonardita, pode demorar 900 anos. Então, assim, é um negócio que... aí, qual que é o processo mais rápido para funcionalizar o carbono, mas a gente não consegue montar uma estrutura, uma indústria para fazer isso? É o processo da vermicompostagem, entendeu? Os vermicompostos, que é um processo biológico, né, através aí de minhocas que o pessoal utiliza, só que o rendimento é baixo, ele dá um carbono orgânico funcional. O micro-organismo está ali Interessante. atuando na formação desse Você carbono orgânico consegue funcional. Só que grande escala. escala, né? Exatamente. Entendi. E o mais próximo disso que a gente tem é a compostagem, entendeu? Que também, mas só que comparativamente a um material que demorou 600 anos para se formar, entendeu? Então, esse é um ponto importante. E essa discussão, do carbono orgânico funcional, a gente também está, através da Absolo, nós estamos levando isso para o Ministério da Agricultura, né? Porque, assim, se a gente pegar o avanço, né, do que teve na legislação, em 82 trabalhava-se em matéria orgânica. O Ministério da Agricultura classificava os produtos que contêm matéria orgânica. Depois trouxe o conceito do carbono orgânico. Depois trouxe o conceito da relação CTC sobre carbono. Isso para fertilizante sólido. Então, assim, um fertilizante sólido, dentro da normativa do mapa, ele tem que conter 80 milimol de carga, né, diz que é a CTC sobre carbono ali, para a gente poder ter esse efeito de carbono orgânico funcional, entendeu? Entendi. Então, aí voltando um pouquinho, a gente está falando então, ou seja, essa matéria orgânica funcional, ela passa por um processo de enriquecimento de carga, né? E isso é difícil fazer simplesmente manejando palhada, por exemplo, numa lavoura. Eu Então, tenho até participado de algumas discussões ali dentro da Absolo também, que assim, o pessoal tem colocado muito a questão dessa funcionalidade do carbono, que a gente chama de carbono pirogênico, tá? Que é o seguinte, imagina o processo de biochar, tá? Que é um processo térmico que ele acaba colocando ali, por exemplo, ácido nítrico, dependendo do processo, né, industrial, e aí você começa a gerar naquele carbono que é de cadeias alifáticas. Então, só para contextualizar, um carbono de cadeias alifáticas é uma tira de carbono, é um carbono ligado ao outro. uhum, O carbono orgânico funcional é um carbono polimerizado. É onde surgem os radicais orgânicos, que a gente chama de radical carboxílico, radical fenólico, os anéis aromáticos da matéria orgânica. Então, essa funcionalização do carbono, o pessoal também tem buscado fazer, por exemplo, com esse processo de biochar. Sim. Mas aí é você querer acelerar um processo que existe na natureza, né? E isso é uma dificuldade, entendeu? então voltando das cargas, né, você tem um carbono que tem carga, né, e, qual que é a relação desses compostos naturais com a dissolução de fósforo, por exemplo, Tá. né, que para o público entender. O Sim. que tem a ver esses compostos funcionais, né, orgânicos funcionais, carga negativa e a dissolução específica do fósforo? Certo. Esse foi o meu trabalho de tese, né, de doutorado aqui na Exalc, onde a gente estudou como que a fração orgânica ela reduz essa fixação do fósforo, tá? O que que acontece? Assim, a gente tem vários mecanismos, né? Um deles é esse carbono orgânico funcional recobrindo os colóides da argila, óxido de ferro, óxido de alumínio, a caulinita, aonde naqueles pontos de ligação do fósforo com a argila, em vez de se ligar o fósforo, liga a matéria orgânica. Então o fósforo ele fica disponível e ele aumenta a sua eficiência para um processo de recobrimento. Existe uma competição entre o sítio de adsorção de fósforo na argila, a matéria orgânica se liga nele e o fósforo fica disponível. Então esse é um ponto importante, tá? Existe também a possibilidade da matéria orgânica precipitar elementos metálicos, né? Como ela tem uma característica de adsorção muito forte, ela pode se ligar, por exemplo, ao ferro, ao alumínio, e, consequentemente, diminuir esses íons na solução do solo e reduzir na formação de compostos de baixa solubilidade com fósforo, que é a estrangita e a jarosita. Ou seja, aquele processo de precipitação do fósforo na solução do solo, ele reduzir porque eu tenho mais matéria orgânica.
E aí como é que a gente consegue comprovar isso, né? Isso existe na natureza, nas áreas de plantio direto, no solo. Se você medir o teor de fósforo e de matéria orgânica na superfície ali de 0 a 5 centímetros, de 5 a 10, de 10 a 20, você vai ver que o teor de matéria orgânica é maior e o teor de fósforo é maior. Existe uma disponibilidade de fósforo maior, porque quem está protegendo esse fósforo lá no solo é a matéria orgânica. À medida que você aumenta a profundidade, você diminui a concentração de matéria orgânica, diminui o teor de matéria orgânica. E o que acontece com o teor de fósforo? Também ele cai, porque ele está ligado na argila. A gente está falando do fósforo prontamente disponível, né? Na minha tese de doutorado, por exemplo, eu fiz um ataque sulfúrico na argila e o teor de fósforo passou de 2.000 ppm do fósforo. E o teor disponível tinha 2 ppm de fósforo. Por quê? Porque a argila, eu usei um latossolo vermelho distroférrico com 75% de argila, ali da região de Assis, e o teor de fósforo no solo era altíssimo, mas não estava disponível. Então a matéria orgânica, ela serve para poder fazer esse efeito. Ela bloqueia a interação do fósforo com a argila, vai fixar ele, vai trancar esse fósforo, né? Exatamente. E esse raciocínio de carga negativa e o potássio, na lixiviação do potássio. Tá. No caso é o seguinte, quando a gente faz a determinação da CTC do solo, né, a gente observa o seguinte, que os colóides minerais, os óxidos de ferro e alumínio, a caulinita, a contribuição da CTC dela é muito baixa. Então a maior parte da CTC é oriunda da fração orgânica. Então quanto maior eu tiver a fração orgânica no solo, mais CTC, mais retenção de potássio, né? E isso vale para cálcio, para magnésio, né, que são bases trocáveis também. Então, a gente sempre classifica o solo, né, além da saturação por base, que é um parâmetro que a gente usa aí para fertilidade, né, para falar se o solo é fértil ou não, mas também conjugado com a CTC. Porque se eu tiver uma CTC alta, com uma alta saturação por base, quer dizer que eu tenho bastante nutrientes no solo que vai ficar disponível para a planta, entendeu? Então, a matéria orgânica, ela contribui, e ela é uma parcela importante da CTC, entendeu? Exato. E tem uma relação de quantidade e qualidade? Assim, como é que funciona isso, né? Porque, é simplesmente aumentar a matéria orgânica, mas também tem uma relação à qualidade dessa matéria orgânica? Esse é um ponto importante e intrigante, assim, né? Isso, desde no trabalho meu de doutorado, a gente tem esse entendimento, né? Como que eu aumento a matéria orgânica do solo, né? Primeiro aspecto é que, como a gente está falando de um ambiente tropical, com alta temperatura, com alta umidade, que favorece a decomposição dessa matéria orgânica. O processo oxidativo da matéria orgânica no solo tropical, ele é muito maior do que num solo temperado, de clima temperado. E aí, o que que acontece? Para a gente poder aportar uma grande quantidade de matéria orgânica, para poder contribuir para esse aumento de CTC, a gente levaria muitos anos, aporte de matéria orgânica, né? Então, assim, normalmente esses aportes eles ficam regionalizados por um fator de raio, tá? Vou dar um exemplo do setor sucroenergético, que usa 20 toneladas de torta de filtro por hectare, entendeu? Dependendo da região, às vezes 12 toneladas, mas são doses muito altas. E aí a gente analisa a matéria orgânica do solo, eu não aumentei 2 ppm ali. Exato. Então, por que isso acontece, né? Por que a gente tem dificuldade de aumentar a matéria orgânica do solo? Primeiro porque o solo é um ambiente tamponante, tá? Então, assim, não é fácil você ir lá e introduzir a matéria orgânica e a gente imaginar que vai aumentar 2, 3%. Quando você vai para a região sul do Brasil, isso acontece de forma mais positiva, porque as taxas de mineralização é menor, associada ao fator, por exemplo, temperatura, regiões de altitude. Então, você pega, por exemplo, solos de produção de uva, de maçã, né, na região sul do Brasil, são solos com alto teor de matéria orgânica, porque eles estão numa região de serra com baixa temperatura, que preserva essa matéria orgânica. Vai para o centro-oeste, vai para o cerrado brasileiro, tenta aplicar lá, Tenta aumentar aumentar a matéria orgânica do solo. Então, é diferente. tem essa dificuldade, entendeu? Exatamente. E quando você fala de quantidade e qualidade, hoje a gente está trazendo para o Absolo, né, através aí dessa discussão de carbono orgânico funcional, que é muito mais importante eu estar olhando a qualidade dessa matéria orgânica do que a sua quantidade. Eu posso ter um desempenho agronômico numa quantidade menor se eu estiver aportando qualidade de matéria orgânica, do que aplicar 10 toneladas, por exemplo, do material que não está estabilizado, que não está com grau de CTC elevado,
entendeu? Então esse é um ponto importante, entendeu? É porque aí você entra em conceitos, né, o COT, né, que é o carbono orgânico total versus aquela análise mais qualitativa que você mencionou, analisando até CTC do fertilizante, Isso, né. E exatamente. nesse contexto temos os revestimentos com materiais, de matriz orgânica que conferem ao fertilizante, essas características e ajudam ali, digamos, na rizosfera, né, e não vai atuar nessa reação de superfície e não no condicionamento geral do solo, né. E isso é muito importante, assim, você tem um microambiente aonde você aporta o nutriente, que tudo acontece ali. E aí o que você conseguir proteger naquele microambiente em relação à fixação, à disponibilidade, tendo umidade, tendo água disponível ali para poder a planta absorver esse nutriente, você aumenta a eficiência agronômica, entendeu? Exato. E pensando nesse desafio, né, em relação a conseguir a matéria orgânica ali no solo demora muito para chegar num nível de desenvolvimento, ou esses compostos orgânicos demoram muito no solo para se formar. E se conhecendo compostos que já estão prontos no sistema, às vezes tem centenas e centenas de anos, né, de decomposição e já são praticamente recalcitrantes, né, já tem esses benefícios, foi que o time interno da Eurochem veio pesquisando e desenvolvendo soluções, utilizando esses compostos naturais, né, pegando toda essa excelente explicação que o doutor deu em relação à interação desses compostos com a argila, interação desses compostos em relação a aumentar pontualmente ali a CTC, em relação a uma complexação ali do potássio para reduzir momentaneamente, pontualmente a lixiviação. Foi isso que nós pesquisamos nos últimos anos e como empresa, pensando no melhor uso do nutriente, do fertilizante, 70% do fósforo que a gente coloca, ele praticamente não é aproveitado, né. Então, olhando para esses desafios, no nosso time interno pesquisou bastante, e a gente chegou à conclusão que utilizar esses compostos orgânicos selecionados, com uma alta carga, revestindo o grano de fósforo, de potássio, é uma solução interessante para a gente pontualmente ali, quando nem trouxe o Rodrigo, melhorar aquela área, aquela zona de atuação ali do fósforo, quando ele começa a dissolver, por exemplo, o MAP, começa a dissolver, começa a liberar o fósforo no sistema, tem esses compostos, tem essa carga ali junto da tecnologia Vigo, para ajudar nessa interação com a argila e deixar o fósforo mais disponível. Esse nutriente é o que a gente busca mais aumentar a eficiência, né. Porque quando você compara com nitrogênio e fósforo, nitrogênio e potássio, você tem ali, os nutrientes um pouco mais eficientes, você tem várias formas de manejar, então agora o fósforo, para os solos tropicais, é o nosso É o limitante. nosso calcanhar de Aquiles. Exatamente. A eficiência se atrapalha. Agora pensando no contexto geral, pra e resultado científico, o que que tem de trabalho? O que que a literatura nos mostra sobre essas várias formas de trabalhar com esses compostos naturais? O que que você pode trazer pra gente? Tá. E isso é um ponto importante que antigamente o pessoal trabalha muito com composto naturais sintético, né. É de conhecimento de todo mundo que as linhas de produtos, de liberação controlada, né, com essa tecnologia de, disponibilizar ao longo do tempo, de você ter esse efeito, só que é muito caro, entendeu? E era tudo sintético. Então, assim, hoje a gente aprendeu com a matéria orgânica, como que manejar e como aumentar essa eficiência, tá. Os trabalhos de pesquisas, né, e tem isso também lá na minha tese de doutorado, demonstram que a matéria orgânica ela contribui para um aumento de eficiência aí da ordem de 20 a 30% tranquilamente. Mas alguém pode perguntar: "Então com isso eu posso reduzir a dose em 30%?" Não é o que a gente tem trabalhado do ponto de vista de recomendação agronômica, tá, mas eu tenho que buscar uma forma de aumentar essa eficiência de um nutriente que é escasso, que o Brasil é altamente dependente, né, de fósforo, altamente dependente de potássio, de nitrogênio. Então, assim, quanto mais eu aumentar essa eficiência do ponto de vista agronômico, eu posso produzir mais com menos, ou eu posso aumentar minha produtividade. Esse que é o conceito. Então, assim, existe trabalhos que mostram realmente esses ganhos de eficiência, né, e é por isso que a Absolo, né, que representa aí as tecnologias que a gente chama de especialidades, o viés é esse, é a gente trazer, tecnologias, incorporar tecnologias à nutrição da planta para que a gente aumente a eficiência dos nutrientes, entendeu? É excelente, né. Então, assim, trazer mais, eu gostei do que você falou, doutor, que é em relação a produzir mais, né, ter mais eficiência. Esse é o caminho que a gente tem que trilhar, né, ainda mais num contexto onde as margens estão curtas, né.
as margens estão mais curtas, então a eficiência do processo de produção ele tem que melhorar, a gente tem que sempre melhorar. Agora, pensando no contexto brasileiro, quais culturas a gente vê que aceitam mais ou que estão mais avançadas no uso desses compostos naturais de matriz orgânica e quais aquelas culturas que têm alto potencial que podem melhorar essa. Olhando o cenário e separando a agricultura brasileira, e vamos colocar assim, os hortifrutis, grãos, cana-de-açúcar. Vamos separar dessa forma. O que que a gente observa, tá? As tecnologias de maior valor agregado, elas têm uma tendência de aportar mais tecnologias, porque essas tecnologias são caras, então o produtor ele está tendo retorno econômico com essa cultura, então ele acaba aportando. Então, assim, ela surge numa necessidade de atender a área de HF, hortifruti. Então você vai, por exemplo, Petrolina, um celeiro de tecnologias, entendeu? Você Verdade. vai do Cinturão Verde de São Paulo, exatamente. Só que aí, por outro lado, você fica com uma cultura de nicho, né? Ou seja, uma tecnologia que está ali numa região específica. A cultura de cereais, em segundo lugar, é uma cultura que abraçou essas tecnologias e vem cada vez mais expandindo. E aí é interessante porque isso acaba conjugando com melhor preço de soja, melhor preço de milho, e aí o pessoal mais capitalizado, aportando mais recursos em tecnologia. E aí quando você vai para a cana-de-açúcar, a gente sempre tem essa observação de que é uma cultura que ela foi mais atrasada no sentido de entrar com esses aportes tecnológicos. Tá, porque assim, a gente sabe que a eficiência aumentada, os fertilizantes especiais, do ponto de vista econômico, eles têm um valor de mercado maior do que um fertilizante convencional e tem que ter, porque ele tem uma tecnologia embarcada ali, né? E aí uma cultura como a cana-de-açúcar, ela já retardou um pouco mais esse processo de. Hoje, mais recentemente, a gente fala de 5 anos para cá, e a gente cita várias tecnologias no setor sucroenergético que não se utilizava, né? Dentro da categoria, por exemplo, dos biofertilizantes, que está no Ministério da Agricultura, que hoje o pessoal está utilizando. O exemplo mais prático disso foram os adubos foliares, né? Os adubos foliares, ninguém acreditava que dava desempenho agronômico. E ninguém queria pagar por Verdade. isso. Micronutrientes, eu lembro que uma época ninguém usava micronutrientes em grande cultura, entendeu? Então, assim, da mesma forma que o produtor ele foi enxergando o valor para o adubo foliar, para os micronutrientes, ele também vai enxergar valor para a matéria orgânica, para um fertilizante de eficiência aumentada, para aquilo que traz desempenho agronômico, entendeu? Então é isso que a Absolo ela tem difundido aí, né, para que a gente possa cada vez mais ter adoção de tecnologias de ponta, de fertilizantes especiais, entendeu? É aquela máxima, né, fertilizante não é custo, é investimento. Investimento. Eu fico brincando com o pessoal, porque eu acho que é verdade, né, porque se eu for olhar a proporção de ganho que você pode ter adicionando tecnologia em fertilizante, é muito grande, né, E então. imagina quando o cloreto de potássio chegou a R$ 7.000 a tonelada. E o MAP é R$ 6.000 a tonelada. Então, E lembrando que nós estamos num meio, num ambiente que tem tecnologias em todas as áreas, tem em sementes, em maquinário, tem em defensivos. Então hoje a genética de semente que nós temos de milho, de soja, indo para cereais, tá batendo mais de 100 sacas de soja, várias Exato. áreas grandes e sendo consistente ano a ano, a gente vai para milho também batendo produtividades altíssimas. Então para uma exigência maior dessa cultura nutricionalmente, a tecnologia do fertilizante, o melhor uso do fósforo, do potássio, trazer esse tipo de produto também faz sentido para os cereais, porque não adianta nada a gente começar a aumentar o patamar genético das plantas, melhorar manejo, posicionamento, janela de plantio, maquinário, se aquilo que a gente usa para dar comida para a planta, que é o fertilizante, Exato. ainda não está acompanhando essa tecnologia, né. eu vejo uma evolução positiva no Ministério da Agricultura, por exemplo, né? A gente tem hoje uma legislação de fertilizantes que ela trata o NPK no grano, por exemplo, diferente do mistura de grano. Então, assim, isso é um avanço, porque assim, já está forçando a indústria a desenvolver tecnologia de recobrimento, de granulação, de ter um produto especial, do que simplesmente, vou pegar a ureia, MAP e cloreto e vou misturar e vou falar que tem um NPK aqui, entendeu? Então, e hoje você, quando faz um produto em mistura de grano, você tem que informar ao consumidor que esse produto pode ter uma segregação, que a distribuição é errática, que é desuniforme. Verdade. Então, Tem que vir na e tem que etiqueta. ver na etiqueta. Então, assim, quem que quer colocar uma mensagem depreciativa no seu produto? Então,
Quando a gente faz um paralelo com sensores defensivos, por exemplo, as moléculas, né, olha o avanço que teve nos últimos 10, 20 anos de moléculas novas de defensivo. Então a indústria de defensivo, ela avançou muito nos últimos anos, enquanto que a de fertilizantes, ela ainda vem ainda, cada dia surge uma tecnologia nova ali, mas ainda tem essa dificuldade de alcançar os grandes mercados, né. E não só, esse surgimento de tecnologias, tem que ser tecnologias comprovadas com resultados comprovados, porque a gente às vezes, conversa sobre o produto, sobre potenciais, ó, a interação é essa, com essa molécula, vai na argila, complexa dessa forma, mas quando vai para o campo que tem uma interação com milhares de outros fatores, tem que ser produtos também que trazem o resultado para pagar aquele investimento muitas vezes, né. É, um ponto que eu acho que é um avanço, assim, porque antigamente a gente tinha uma restrição da própria academia, né. Sim. As universidades, elas tinham uma dificuldade de entender esses mecanismos e até de investir em pesquisa científica séria para poder comprovar esses ganhos agronômicos, né. Onde que eu quero chegar, né, voltando no exemplo do adubo foliar, né, eu peguei uma época que a academia, ela não acreditava que adubo foliar dava resposta agronômica, que era água de batata, era um Exatamente. conceito depreciativo Sim. para adubo Ou foliar. ou posicionava assim: "Quando apresentar Ex sintomas de deficiência". Exatamente. Então, hoje é uma tecnologia que todo mundo utiliza e você tem vários grupos de pesquisa estudando os adubos foliares, né, utilizando aditivo nesses adubos foliares para poder aumentar a eficiência, conceito de antiestresse, de produtos que vai aumentar a eficiência. Então, olha como é que isso mudou. Então, nesse aspecto, eu acho que a academia, ela tem uma parcela de contribuição muito importante para poder referendar e validar tecnologias. Acho que isso é uma coisa importante, né. A Absolo, por exemplo, a gente tem um trabalho junto com as universidades para poder gerar conteúdo científico de eficiência agronômica, né, porque essa mensagem, ela tem que ser passada para o agricultor, de que a gente está falando de um fertilizante especial, de uma tecnologia que aumenta a eficiência, que vai ter um custo mais caro mesmo, porque ela tem uma tecnologia Exato. embarcada, mas que traz desempenho. E a academia vai divulgar isso, entendeu? Exatamente, né, e dando segurança, né, ao uso da tecnologia, né, instituições idôneas que possam dar segurança ao mercado de que se eu utilizar aquela tecnologia eu vou ter, na verdade, um investimento, não é simplesmente um custo que vai estar abarcado, né. Exatamente. E agora caminhando mais para o final, doutor Jean, eu gostaria que você trouxesse um panorama futuro. O que que a gente pode esperar? Quais são os próximos capítulos dos compostos naturais de matriz orgânica? O que que a gente pode esperar por aí? Para onde devemos ir? Tá, isso é uma Difícil, né, mas essa é uma pergunta difícil, mas assim, o que que a gente está observando, tá, no mercado? Primeiro, essa evolução regulatória, isso é um ponto importante, porque assim, se você não tiver uma evolução por parte do Ministério da Agricultura, de entender a funcionalidade desses compostos naturais, aí você não consegue destravar nem a pesquisa, nem o enquadramento de produtos ou de tecnologias ali. Então esse é um ponto importante. E isso já aconteceu em 2020, o Ministério da Agricultura publicou, dentro da Instrução Normativa número 61 de fertilizantes orgânicos, já que nós estamos falando um tema de compostos naturais de matriz orgânica, então lá dentro tem uma categoria de biofertilizantes, que ela estava no decreto, mas não estava qualificada e descrita o que seriam esses compostos naturais que têm esse efeito de biofertilizante. Então esse é um ponto. E com isso destravou as tecnologias em vários segmentos. O outro aspecto é que, assim, apesar do que o Brasil ele tem uma grande concentração de matéria orgânica vindo da origem animal, principalmente, tá? Mas ainda requer desenvolvimento de processos, seja biológico para poder funcionalizar o carbono, seja de trazer esse material para o nível de recalcitrância que a gente colocou aqui, entendeu? Então isso pode ser um avanço tecnológico e também buscando compostos que você tenha interação direta, em que você consegue conjugar nutrição com fertilidade, com fisiologia, então tudo isso está sendo discutido com o Ministério da Agricultura, com as universidades, né. Então assim, o passo seguinte é a gente não tratar mais o conceito do carbono. Vou dar um exemplo claro para vocês, a gente tem na IN 37 do Ministério da Agricultura, uma metodologia de análise de fertilizante orgânico que é análise por dicromato, carbono orgânico por dicromato. Se eu fizer um produto com açúcar, com melaço, se eu fizer um produto com colocando substância, se eu fizer um produto com leonardismo, se eu fizer um produto com tufa, se eu fizer um produto com composto, tudo que eu colocar ali é carbono orgânico. O Ministério da Agricultura, por sua vez, ele quer eliminar esse método de análise e ele quer partir para um carbono orgânico funcional. Então, assim,
A partir do momento que eu passo a informar ao mapa de que meu produto tem um carbono orgânico funcional e o produtor entende o significado desse carbono orgânico funcional, isso é uma grande evolução. Lembrando que a gente estava no conceito de matéria orgânica, que foi para carbono, que agora nós estamos falando de funcionalidade de carbono, entendeu? Então acho que é esse que é o desafio e essa vai ser uma tendência das tecnologias aí de matriz orgânica, tá? Esse é um ponto importante. E por outro lado, a gente tem também uma política nacional de resíduo sólido que foi publicada aí de 2010 ainda, que está pressionando todo mundo para poder aproveitar essa fração orgânica. Eu não posso mais pegar a matéria orgânica e mandar para um aterro sanitário. Eu tenho que transformar isso num produto nobre, eu tenho que transformar isso num carbono orgânico funcional. Então, eu acho que existe uma tendência do mercado partir para buscar tecnologia de carbono orgânico funcional, entendeu? E o que é interessante disso tudo, falando em tendência de mercado, nós vemos no mercado de fertilizante, em linhas gerais, super simples, super triplo, MAP, cloreto de potássio, ureia, sulfato de amônio, são produtos que estão aí há décadas, né? E a gente vê ali nos anos 80, 90, 2000, vários estudos e compostos sintéticos que interagem na ureia dessa forma, que interagem no fósforo dessa forma. A gente sempre buscando em compostos da indústria química mesmo, derivados de petróleo, ou indo para um laboratório e fazendo a pesquisa e fazendo inúmeros testes para chegar em soluções, que nem tem uma solução que funciona bem para a ureia também, em relação à volatilização. E o curioso é que hoje, uns 20, 30 anos depois, a gente olha de novo para o solo. É. A gente olha para aquela fração ativa ali da matéria orgânica, para essas cargas, a gente olha para interações com, às vezes, até micro-organismos, a gente olha para exudados de plantas fazendo, então a gente sai todos os últimos 20, 30 anos que nós fomos para os produtos, para a indústria química mesmo, a gente começou a voltar a esse negócio: "Olha, o solo talvez tenha várias soluções aqui que eu estava procurando em outro lugar", mas no próprio solo a gente começa a melhorar essas eficiências, né, se melhora o uso dos nutrientes. E é engraçado que assim, a fração orgânica do solo, ela sempre foi a parte mais importante, do ponto de vista nutricional, do ponto de vista de aumentar a eficiência. Então, hoje a gente olha o seguinte: por que o solo que tem matéria orgânica é mais produtivo do que o solo que não tem matéria orgânica? Né? A gente tenta aproveitar a matéria orgânica para poder aumentar a capacidade produtiva do solo. Sim. Eu posso ter isso numa tecnologia já levando essa matéria orgânica, entendeu? Exato. Muito bom. Excelentes pontos, uma discussão muito rica, muito bom. Eh, e para finalizar, eu gostaria de agradecer, Lucas, a sua disponibilidade, agradecer ao Dr. Jean pela disponibilidade, excelentes tópicos. E pessoal, é esse o objetivo nosso, trazer muita informação, útil, né, no agro, para a gente produzir mais. Então, siga o Pode Colher nas nossas redes sociais, para a gente discutir cada vez mais sobre técnicas, produtos, nutrientes e ajudar o Brasil a produzir mais, né? Eu que agradeço, viu, Rodrigo? E é importante saber que a Absolo, ela está aí como vanguarda dessas tecnologias, tá? Ela tem trazido o setor produtivo para congregar ali, para trazer informações técnicas, para trazer informações de processo, de tecnologia, de pesquisa científica, entendeu? Então, a gente está aí agora lançamos agora recentemente o nosso anuário da Absolo, que lá traz o segmento, traz o setor, né, de fertilizantes especiais, né, e dizer que é um tema muito importante. Eu acho que a gente tem que olhar para a matéria orgânica com muito carinho, porque ela pode ser a solução para que a gente aumente a eficiência aí dos fertilizantes, entendeu? Exato. E a Euroquem também está conversando, interagindo bastante com a Absolo aí, agradeço inclusive o apoio. E o caminho é esse, né, então pensar em tecnologias, pensar no melhor uso dos nutrientes que nós produzimos e também pensar numa forma racional de aumentar a eficiência desses produtos, o agricultor consiga colher mais, e a gente entende que o Avigo é uma dessas tecnologias que pode trazer isso. Obrigado. Excelente. Nós que agradecemos. Obrigado.